Boa noite, almas poderosas. Como estamos? Boa noite, Ingrid. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Tudo bom, meus amores? Boa noite, Renadir. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Boa noite, meus amores. Tudo bem? Boa noite, minha linda. Como é que tá os estudos? Tudo certinho? Opa! Abelha! Quanto tempo, meu amor! Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Obrigada pela rosa, Abelha. Gratidão. Tomei a vesga, nem sei qual eu leio primeiro. Mulher, se eu falar para você que eu trouxe o livro para ler e até agora não tive tempo para ler, pois é. Bruno, seja bem-vindo. Tomei a vesga. Pois é. É muita coisa, né? Quando começa a vir, a gente só precisa trazer um pouco de direção naquilo que a gente mais precisa no momento. O restante, tranquilo, não é verdade? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Acendendo incenso. Bora lá, meu povo. Eu sempre dou uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando, então vão chegando, vai se acomodando, pegando papéis e caneta. Boa noite, Maria José. Tentando focar no tarô terapêutico curso, mas não me conectei bem ainda. Mas e devagar e sempre, pois é. Mas você consegue, Renadir. Você está falando do oráculo novo? Gláucia, boa noite. Boa noite, Bruno. É do oráculo novo? O livro. Tá certo. O livro. Ontem, às 19 horas, pensei lá no trabalho. Como será que está a aula hoje? Boa noite. Aí hoje você está aqui, né, Abelha? É isso aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho aí os tipos de mediunidade, né, gente? Foi boa, hein, Abelha? Só faltou você com a gente. Exatamente, só faltou a Abelha com a gente. É isso aí. Então, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de médium, tá bom? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês e a gente vai se deliciar hoje em relação a esse tema, né? Trazendo sempre a questão espiritualista universalista, sem trazer conotação religiosa até o momento. Certo, meu povo? Dito isso, quem ainda não segue o perfil, bora seguir o perfil? Bora seguir, né, meu povo? Bora seguir o perfil, vamos... Deixa eu colocar vocês para cá, que eu acho que é melhor. Bora seguir o perfil. Então, clica aqui em cima, ó, no meu nome, seguir, clique em seguir. Toda semana a gente tem um tema diferente. Essa semana nós estamos falando sobre mediunidade, né? Dizendo e desmistificando muito esse lado da mediunidade, que mediunidade não tem muito a ver com religião, não é verdade, gente? Então, a gente vem trazendo aí, boa noite, Laerte. Essa desmistificação em relação à mediunidade atrelada às religiões, tá? Então, a gente está falando sobre isso essa semana. E se você ainda não se inscreveu para aula em grupo, bora se inscrever, né, gente? Domingo temos sessão prática de mediunidade, tá certo? Então, durante a semana sempre rola teoria e no final de semana de domingo, aula prática sobre mediunidade. Certo, meu povo? Então, toda semana, como eu disse, temos aula às 7 horas da noite, todos os dias de segunda a sexta, e de domingo, aula prática.
Sextou? Beleza? Boa noite, boa noite, boa noite. Internet abençoada, sossega. Dito isso, temos e-books aqui para vocês. Então, toda semana eu solto um e-book relacionado à semana anterior, tá certo? Então, dito isso, vocês clicando nesse quadradinho verde aqui embaixo, vocês vão encontrar todos os e-books que já foram lançados. Nós lançamos e-book de vela, de cristal, de lua e a erva, limpeza energética, japamala, alinhamento e manifestação, alinhamento de intenções. Que mais? Sigilos mágicos, bruxaria, paganismo e Wicca, bruxaria sutil. A gente tem de baralho, a gente tem de tarô. Então, se você quer aprender a ler o seu tarô, você quer aprender o seu baralho, temos e-books aqui. Temos 2 e-books de baralho cigano e 3 e-books sobre tarô. Tá certo? Boa noite, Lari. Boa noite, Cida. Boa noite, Brenda. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Certo, meu povo? Sempre começamos com o encantamento feito pelo Laerte. Laerte vai pegar o encantamento agora. Então, nós iniciamos nossa live abrindo uma egrégora de estudos, se conectando com essa energia de estudos. E ao final da live a gente fecha essa egrégora para que vocês levem para o dia a dia de vocês os aprendizados que tiveram aqui, tá bom? Janete, Lores, boa noite, meu amor. Ana Carolina, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Agilizar aí, Laerte, vamos embora. Boa noite. Cauã, seja bem-vindo. Hoje vai ser bacana, né, a live, gente? Hoje a gente vai falar sobre os tipos de mediunidade, né? Aguenta aí, então vamos embora. Gente, dito isso, vocês prestaram atenção de ontem para hoje em alguma das dicas que eu dei ontem? Quem aí ficou mais com a anteninha ligada? Caterine, seja bem-vinda. Rosemary, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Ana. Estava ansiosa para chegar às 17? Ah, que pena, Cauã, mas vai estar a semana que vem, tá? Vai estar a semana que vem no meu canal, tá bom? Se você já segue o meu canal, a semana que vem vai estar disponível lá. Boa noite, Giane, seja bem-vindo. Então, bora começar com o nosso encantamento de início de live? Para a gente abrir essa egrégora de estudos? Bora lá, feito pelo Laerte na noite de hoje. Encantamento de início de live, que tipo de médium eu sou? Então, bora lá. Hoje, com o coração aberto e a alma em escuta, vamos descobrir qual mediunidade você atua. Prepare-se para mergulhar nesse universo sutil, onde o invisível toca o real e tudo se torna mais sutil. Assim é, assim seja, está feito. Bora começar nossa live? Boa noite, Giane. Boa noite, boa noite, boa noite. Gratidão pela tigela de som, Maria José. Bora, gente, bora estudar? Papel e caneta na mão? Já estão com papel e caneta na mão? Bora lá? Esse daqui é uma aula que, quando eu tive essa aula, foi um bafafá danado. Andréia Lima, tudo bom, Andréia? Boa noite. Boa noite, meu povo. Então, vamos lá? Tigela sincronizada com sucesso. É isso aí. E digo, hein? Esse sucesso está cada vez mais abrindo.
Tá falando bem sobre isso hoje, lá com o Marcelo Cotrim. Pois é, galera que ouviu o Marcelo, eu não consegui ouvir ele inteiro, né? Porque eu tive atendimento de tarde e tive o outro atendimento que foi presencial. E não consegui assistir a aula dele, mas eu assisti o comecinho e ele estava falando sobre isso, né, gente? Quem assistiu a aula dele vai ver que algumas coisas, de repente, vão se fundir aqui na minha aula de hoje, tá bom? Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Vai ficar boa agora, pois é, né? Carla, boa noite, amor. Juliana, seja bem-vinda. Tá bom, vai lá, Carlinha. Certo, meu povo? Então, quem assistiu a aula do Marcelo Cotrim hoje, que ele estava falando sobre mediunidade, vai ter algumas coisas que vão bater. Vocês vão ver que vão bater, tá bom? Bruna, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, vamos lá, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, nossa terceira live de hoje, falando sobre mediunidade, tá? Nessa semana aí, desmistificando muita coisa sobre a mediunidade, não é, gente? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que realmente encanta as pessoas e também atrai muito para a gente descobrir o nosso tipo de mediunidade. Então, hoje nós vamos trazer essa clareza, porque tem muita gente que confunde e tem a seguinte pergunta na cabeça: que tipo de médium que eu sou? Na verdade, no que se trata de estudo de mediunidade de acordo com a parte energética, não existe só médium de incorporação, né? A gente já vem falando sobre isso aqui. Mas eu já começo aí a nossa live perguntando para cada um de vocês, para a gente dar uma aquecidinha na live. Vocês acreditam que todo mundo é médium ou só algumas pessoas? Vamos lá. Coloca aqui no chat para eu saber se vocês estão acompanhando. Todo mundo, todos são médios, com certeza, sim, todos são. Mica, Breno, seja bem-vinda. Eis, eu precisava dizer uma coisa, eu estou com um pouco de receio de falar aqui. Você se importa se eu... Meu amor, se for relacionado a essa parte de estudos, pode mandar, tá bom? Pode mandar sim. Se eu puder te ajudar de alguma forma, tá? Teoricamente, todos somos. Boa noite, Mica. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Dito isso, algumas pessoas falaram que todos são, teoricamente todos são. Então, vamos lá. Eu quero lembrar que o objetivo de hoje é realmente conhecer e perceber os sinais que seu próprio corpo dá em relação a essa parte mediúnica, tá bom? Provavelmente isso já foi enviado como um sinal para você, mas você ainda não tinha tomado nota que isso era uma faculdade mediúnica, tá bom? A gente vai começando a nossa live primeiro sabendo e dizendo nessa live o que é ser médium. A gente falou sobre isso na segunda-feira e hoje eu vou recapitular com vocês. Então, primeiro a gente tem que lembrar que todos nós somos médium em algum grau, tá bom? Anaíli, seja bem-vinda. Maior ou menor grau, todos somos médiums. Todos, tá? Então, a mediunidade... O que é a mediunidade, gente? Imagina, amor. A mediunidade é a capacidade natural de todo ser humano de intermediar as energias e também as consciências de outras dimensões. Camila, seja bem-vinda. Ana Maria, seja bem-vinda, meus amores. Então, mediunidade é sim a capacidade natural de intermediar as energias e intermediar as outras consciências relacionadas às outras dimensões. Tá certo? Luna, seja bem-vinda. Olha nós aqui de novo. Pois é. Algumas
algumas pessoas têm essa mediunidade de forma mais sutil. Sol da manhã, seja bem-vinda. Luna, Jéssica, sejam todas muito bem-vindas, meus amores. Boa noite. Sempre os mesmos grupos, né? Isso que é legal, porque aí você vai entrando de live em live e são as mesmas pessoas seguindo a mesma direção evolutiva. Isso que é bom. Minha mediunidade é tímida. Uma família, né? Hoje atrasei. Ai, gente. Mas chegou na hora certa. Então vamos lá, gente. A gente sabendo que a mediunidade é uma capacidade natural de todo ser humano de intermediar as energias e também intermediar as consciências de outras dimensões. Oi, Laude, boa noite. Pedro, boa noite. Sejam bem-vindos, meus amores. Alguns têm isso de forma mais sutil, como sendo uma forte intuição, outros de forma mais ostensiva, certo? Com fenômenos de incorporação, com psicografia, com psicofonia, tá bom? Então, ontem eu dei alguns exemplos de intuições ou essa parte mais sutil do lado mediúnico. Hoje a gente vai entrar com mais profundidade nessa parte ostensiva. E lógico, durante a aula de hoje eu vou dando dica de vocês entre a sutileza e essa profundidade. Uma hora se conectando com o elemento água, que delícia, né, gente? Ana Correia, seja bem-vinda. Laís, boa noite. Olá, olá, olá. Minha intuição também é tímida, quase virei um Ai, gente. Ingrid, Breno, Marciele, seja bem-vinda de volta. Maria Leal, seja bem-vinda. Então, a pergunta, gente, não é se você é médium. A pergunta é como você é médium. Não é verdade? Então, isso muda tudo, porque ser médium é uma faculdade natural. Agora, como você é médium? Nick, não acredito! Deu a honra aqui hoje. Daniele, Andréia, Cauã, seja bem-vinda. Bárbara, Ana Clara, seja bem-vinda. Nick, pois é, ó, todo mundo, Nick, tá sumido, faz tempo que não vejo. Boa noite, deu a honra de aparecer na minha live, que honra ter você aqui. Todo mundo sentindo sua falta, tá vendo? Fez falta, viu, Nick? Que tipo de mediunidade é a minha, hein? Ansiosa para descobrir. Então vamos lá, gente. Quem é médium, a gente já sabe que mediunidade é uma faculdade natural, certo? Uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, e tá tudo certo. Nayara, Vivi, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente, muita calma. A questão é como você é médium e não saber se você é, porque se você é, já foi desmistificado, não é verdade? Então, como você é médium, muda tudo, tá? Agora que a gente está dentro dessa semana sobre mediunidade, vocês podem dizer a vocês mesmos que sim, vocês são médium, vocês estão num processo de conhecimento da sua mediunidade, tá bom? A única coisa que tem é uma intuição aflorada, mas isso daí já é um grau sutil de mediunidade. 19. Eu ainda não sei, então bora lá, gente. Então vocês já são médiums, vocês só estão descobrindo aí, conhecendo o grau de mediunidade de vocês, tá certo? Buscando entender cada vez mais, Abelha. Tomei Artemisa em jejum hoje. E aí, Gláucia? Depois tem uma dúvida. Pode colocar, Lores. Semira, Jeane, sejam bem-vindos.
Tá florada. Isso é algo que desenvolve, exatamente, Nick. Tô só na mediunidade. Edinólia, Jéssica, seja bem-vinda. Agora, gente, que a gente já sabe, já desmistificou tudo isso. Fran, Flávia, seja bem-vinda. Todos temos algum grau, né? Sim, todos temos, tá? Além da intuição, eu tenho uma certa facilidade de sentir energia de uma pessoa ou local. Perfeito, Cauã. Isso daí a gente falou ontem, tá bom? Graus sutis de mediunidade, tá bom? Edinólia, seja bem-vinda. Evelyn, seja bem-vinda. Boa noite, Fran. Então, agora a gente vai conhecer os tipos principais de mediunidade. É hora do papel e caneta, porque, de acordo com o que eu for falando, vocês vão vendo em qual grau vocês estão, esses mais ostensivos, porque ontem a gente falou sobre os mais sutis, tá bom? E também você pode assinalar, de repente, um que te chame mais atenção para poder desenvolvê-lo, tá certo? Então, você tem a capacidade de desenvolver também alguns graus de mediunidade que eu vou estar falando aqui hoje, que eu não vou estar falando de todos, mas eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? Janete, Leide, seja bem-vindo. Edinólia, sou médio de cura e de incorporação. Elohiaga, seja bem-vinda. Escolhe um para chamar de seu. Dani vai estar semana que vem no canal, tá, meu amor? As aulas dessa semana estarão a semana que vem no canal, tá bom? Maria, Jaci, seja bem-vinda. Sei que tem a clarividência bem aflorada, não me orgulho disso. Eu vou falar sobre a clarividência hoje, Nick. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, bora lá, gente. Talvez você se identifique com um ou mais, tá bom? Então, é hora do papel e a caneta e prestem bem atenção, depois me contam aí qual desses vocês tem mais similaridade. É babado, eu imagino, Nick. Eu imagino que é babado clarividência. Essa eu não tenho. E essa de verdade, essa daí eu acho que eu não estou muito afim de desenvolver, não. Eu desenvolvi a psicofonia e a psicografia, tá? Mas a clarividência, deixo para você, Nick. Eu não conheço, não consigo identificar com a minha de fato, mas sinto muito mal nas energias negativas pesadas. Exato. Print, Laerte. Print. Ah! Bora pro print. Printa? Show. Obrigada. Gratidão. Lorena, seja bem-vinda. Faz bem em não desenvolver. Fui ser curioso. Tema muito bom, chama muita atenção de todos querem entender. Você faz psicografia? Faço. Eu desenvolvi a psicografia e a psicofonia também, tá? Meu pai e minha avó tinham clarividência bem aflorada. Eita, eu também tinha, Nick. Tive uma certa rejeição com isso e acabei deixando de ter. Normal, a gente falou sobre isso também, Dani, ontem, tá? Porque existe o livre-arbítrio, né, gente? Cisma com algo, com alguém, sensação no final, estou sempre correta. Yasmin, Ana Flávia, lugares entre sonhos, perfeito, gente. Então, vamos lá, gente, bora lá. A primeira delas que eu quero trazer aqui para vocês é a mediunidade intuitiva, tá? É o que alguns de vocês estavam escrevendo aqui. Yasmin, Ana Flávia, putz, Nininica, é isso, gente? Seja bem-vindo, Gláucia, bem-vinda, meu amor. Primeira delas é mediunidade intuitiva. O que é a mediunidade intuitiva? Muitos de vocês já devem sentir essa mediunidade intuitiva
Aquela mediunidade que se manifesta através de uma intuição extremamente forte. É uma intuição que te guia, é uma intuição que é uma voz interna sua que te dá um direcionamento, tá? É muito comum a gente ter essa mediunidade intuitiva e confundir ela com pressentimentos, tá? O que é o pressentimento? Pressentimento já vem direto da palavra, né? É o pré-sentimento, né? É um sentimento que você teve antes de realmente o sentimento aflorar dentro de você, tá bom? Na mediunidade intuitiva, é uma intuição extremamente forte, que é aquela voz interior que te guia, te orienta e te traz uma direção, tá certo? 90, vocês vão printando aí, galera, que eu vou continuando minha live, tá bom? É sobre isso, em plena quarta-feira, bombando a live. Pois é. A internet está caindo, chuva em Jaú, muito frio. Oh, meu Deus. Antônio, seja bem-vindo. Alex. Acho que 99% das pessoas tem essa. Exato, gente. Flávia, Sabrina veio para a live. Gente. Outra pessoa aqui, ó, que faz tempo que não aparecia. Eu sinto, eu acho que tô doida, pois não sei identificar. Passei por isso, Fran. Fica calma, você chegou no lugar certo. Queria ter essa. 90 pessoas na live, eu nem vi, gente. Vocês devem ter printado, né? Porque eu não vi. Carla, seja bem-vinda. Janete, senti antes de saber sobre a morte da minha avó. Flávia, seja bem-vinda. Optia, é isso? Seja bem-vinda. Eu tenho mais forte com pessoas que não prestam. Boa, Jéssica. Boa noite, meu amor. Optia Cartas. Como faço para você fazer uma psicografia? Meu amor, a psicografia minha vem das minhas próprias entidades, tá? Gente, eu vou explicar mais para frente sobre psicografia também, tá? Dá uma segurada, Elorriaga. Dá uma segurada que eu vou falar mais para frente sobre psicografia e o porquê não é bom se fazer de pessoas próximas que morreram, tá? Mais para frente eu vou falar. Essa semana mesmo ouvi falarem de uma forte intuição que a mãe do meu colega de trabalho ia morrer, morreu. Ah, pensei que era maluquice minha. Pois é. Printei antes de falar. Que bom, Maria José. Ah, é você, Wendel. Tudo bom, meu amigo? Eita, Jéssica, bem isso. Sobre isso. Eita, gente. Então tá bom. Já eu presto. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Ana. Camila é muito. As pessoas no início chamam de louca, depois vai lá. Pois é. Boa noite, Wendel. Tudo sim? Acredita que minha live se encerrou sozinha? Eita! Aí complica, né, Wendel? Aí já é mamotagem. Ai, Wendel, tá de brincadeira, né? É de lascar. Eu nunca sei ler essas coisas, mas eu sinto quando alguém tá diferente, mesmo que seja normal comigo. É um grau de mediunidade intuitiva, tá bom, Cá? Certo? Quase 1 hora de live fechou sozinha. Quase 1 hora? Quase? Você tá falando sério que é quase? Não bateu 1 hora? Fala nada. Bora estudar, Wendel, bora estudar. Bora estudar. Ai, Deus amado. Até desânimo, né, meu amigo? Você vai até começar outra, pegar o ritmo de novo. Kátia, seja bem-vinda.
aplicativo estava com atualizações, então pode ser isso. Mas já está voltando. Sim, ele está passando sempre por atualização, né? O aplicativo. Eu sei de alguma coisa, não me perguntando como, mas aí eu sei quando vai conferir, é aquilo mesmo que aconteceu. Pois é. Então, daqui 1 minuto você vai voltar? Adriano, bem-vindo! Certo? Então, quem aí vive essa mediunidade intuitiva que eu falei, sabem muito bem o que é ser um médium intuitivo, não é verdade? Tudo bom, meu amigo? Certo, meu povo? Temos um outro grau de mediunidade também que é muito comum e vocês podem se trazer essa similaridade para o dia a dia de vocês, certo? A mediunidade inspirativa. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Você sente e tem ideias e pensamentos que fluem como se viessem de outro plano. Por exemplo, artistas, escritores, músicos, muitas vezes são inspirados pela mediunidade, né? A gente tem grandes exemplos aí de músicos que têm essa mediunidade inspirativa, tá certo? Então, se você tem muitas inspirações que trazem novas ideias, trazem novos pensamentos, trazem novas fluidez, sai um pouco daquela coisa meio de Matrix, pode ter certeza que é uma mediunidade intuitiva que traz um direcionamento evolutivo. E esse evolutivo não é só para você. Exatamente, Adriano. Almir Sater, por exemplo, é um músico que traz essa mediunidade intuitiva. E tantos outros, né, gente? A gente tem pintores, a gente tem escritores que trazem esse grau de mediunidade mais aflorado, que é a mediunidade inspirativa, e fazem trabalhos maravilhosos por aí, não é verdade? Sim, tem muitos precisando ter, exato. Tem muita gente que tem e não imagina que isso é um grau de mediunidade, tá? Amor e caridade, seja bem-vindo. Vou entrar on. Vai lá. Já sentiu? Pois é, gente. Tem muitas pessoas que têm essa mediunidade mais inspirativa, tá? É sentir que tem ideias novas, é sentir que tem novos pensamentos, trazem músicas aí direcionadoras, poesias e até pinturas. Muitos artistas também trazem essa mediunidade intuitiva, escritores, músicos, então eles trazem essa parte de inspiração vinda da sua própria mediunidade, tá certo? O Adriano é um, ó, o Adriano tá aqui, eu vou dar você como exemplo, Adriano, tá bom? Tem alguns que mostram mais essas referências astrológicas mesmo, pois é, e eu tô falando do Adriano por quê, gente? Eu reconheço essa mediunidade inspirativa no Adriano. O Adriano é a única pessoa que eu conheço, tá? Porque eu busquei até fora isso. Que tem o baralho de runas nórdicas. Tá? Ele, através da parte intuitiva dele, ele foi lá, fez o baralho de runas nórdicas, com todas aquelas informações maravilhosas que tem no baralho dele, porque é extremamente completo, coisa que ninguém tinha feito ainda. Entende? Então, essa mediunidade inspirativa, eu vou dar o Adriano como exemplo, ele está aqui na live, ele é meu amigo, mas é uma pessoa que está sempre próxima aqui de vocês, para vocês terem como exemplo o que é uma mediunidade inspirativa. Além da gente saber dos artistas, dos músicos, dos pintores e tudo mais. Ele teve a inspiração de fazer o baralho das runas nórdicas e fez.
E diga-se de passagem, é um belo de um baralho. Extremamente completo e maravilhoso. Pois é, Adriano. Aula, aí a gente consegue reconhecer o coleguinha, né? Coleguinha de trabalho. Mediunidade inspirativa é isso: ideias, pensamentos, músicas, poesias que fluem como se viesse de outro plano, tá? Essa ligação com a mediunidade que traz essa fluidez para trazer um direcionamento, primeiro traz o direcionamento para a pessoa e depois ela amplifica para as outras pessoas. Certo? Tia Reisa Rocks, pois é. Reconheço que é sim, Adriana, é uma mediunidade inspirativa que você tem, além das outras que você tem também, tá? Tô dando exemplo do seu baralho para eles entenderem, porque quem segue você já deve ter visto suas aulas com o seu baralho do Runas Nórdicas, tá bom? É isso. Sejam todos muito bem-vindos, certo? Agora vamos entrar na clarividência, gente. Bora lá? Essa que eu acho que a galera vai ferver. Tem uma mediunidade que se chama mediunidade de vidência, que é o que o Nick colocou aqui para vocês. Essa mediunidade é a clarevidência, tá? O que é a clarevidência, gente? São imagens, cenas que vêm na mente da pessoa e são extremamente perceptíveis. Inclusive, também vem mensagens de seres espirituais, cenas de seres espirituais, tá? E tudo isso pode acontecer em sonho ou em estado desperto. O que quer dizer isso? Nem toda a clarividência vem através de sonho. A clarividência, que é a mediunidade de vidência, ela pode vir também com a pessoa desperta, ou seja, a pessoa acordada, tá? Então, dito isso, algumas pessoas, por exemplo, um déjà vu, não, déjà vu é outra coisa. A gente teve aula sobre sonhos, paralisia do sono, déjà vu, lá eu expliquei sobre isso. Quem não assistiu a aula de sonhos, pesadelos, déjà vu e tudo mais, tem um e-book aqui, tá, gente? Clica aqui no verdinho, tem um e-book dessa aula sobre isso, tá bom? Maria, seja bem-vinda. Quem vê evidência no copo de água é a mesma coisa? É a mesma coisa, porque tem essa parte de evidência, ela pode aparecer nos objetos. É que eu tô sem ela aqui, mas, por exemplo, bola de cristal, tá bom? Bola de cristal, água e tudo mais a gente consegue. Só sobre o futuro ou sobre o passado também faz parte? Então, quando a gente fala sobre clarividência, são imagens que pode acontecer ou não, tá? Por que eu vou entrar nesse quesito com vocês? Porque, gente, a clarividência é o momento que passa na mente da pessoa, daquela situação ou daquele estado, da mesma forma que faz uma leitura de cartas. Ou seja, se continuar aquela energia em movimento, o resultado vai ser isso, que é o que aparece na clarividência. É o resultado. Só que a gente tem que levar em consideração de que existe livre-arbítrio e que às vezes, se for alertado, aquilo não vai acontecer, que é o que a gente vê nas cartas também, tá certo? O que a gente vê nas cartas é uma possibilidade de um futuro. A clarividência, ela vai trazer a imagem, tá? A clarividência, ela vai trazer a imagem, vai trazer a cena, ela vai trazer tudo completo. Se a energia continuar por esse caminho, esse vai ser o resultado. Entenderam?
Flashes de coisas que a gente não entende com imagens sobre algo que ainda não aconteceu. Muitas vezes tem até sensação, já senti cheiro junto. Pensei que só vi espíritos. Não, a mediunidade de vulto, porém, não ver o rosto, mas ver o corpo sente presença. Calma, vamos com calma, gente. Já tive tensões simples, depois de tempos aconteceram exatamente igual. Exatamente. A energia, ela flui daquela forma, se nada for modificado. Boa noite, Aira. Já aconteceu algumas vezes. Essa noite sonhei com o cantor Gustavo Lima e queria muito me perseguir no helicóptero. Depois ele desceu do helicóptero e ficou me abraçando, me queria muito. A pergunta é, isso é clarividência? Não. Isso não é clarividência. Sim, eu tenho isso. Ver as coisas com antecedência e às vezes de quem conheço e do nada. E não é nada agradável. Nem sempre a clarividência é ruim, gente, tá? É outro mito em relação à clarividência. Boa noite, Josi. Boa noite. Fora esses sonhos, até acordado, uma pessoa falecida veio na minha cabeça pedindo ajuda enquanto era puxada para a escuridão. Eu me vi em um lugar do passado. Isso tem a ver um pouco com essa parte de mediunidade, tá bom? Certo, gente? Então ela traz imagens, ela traz até seres espirituais, como o exemplo do Cauã, tá bom? E traz as cenas também muito claramente, tá bom? Então pode acontecer não somente em sonhos, assim como ele relatou aqui, ele estava em estado desperto, tá bom? Helena, seja bem-vinda. Vocês estão vendo a mediunidade negativa. Exato, gente. Boa, Laerte. É bom você ter tocado nesse ponto, porque assim, gente, mediunidade, ela não é tudo negativo. Não é só ver gente morta que precisa de cuidado, não, tá? Mediunidade também tem a ver com os seus guias espirituais. Tá certo? Então não é só ver gente morta que está precisando de luz e que precisa da sua ajuda. A gente vem conversando sobre isso já há algum tempo. Primeiro, você tem que ter a sua própria luz para depois você conseguir ajudar outras pessoas, não é verdade? E no quesito mediunidade de clarividência não é você ver só a morte. Não é você ver só o outro que vai morrer. A clarividência ela pode trazer positividade também. É você ver um futuro próspero e aquilo se materializar. Tá bom? Isso é muito importante de eu falar para vocês. Porque às vezes a gente fica muito ligado a essa parte mediúnica de clarividência, de que eu vi fulano que teve um acidente e aí ele se acidentou. Mas ciclano eu vi que ia morrer e foi lá e morreu. Porque Beltrano... Gente, qual é o sentido de ter uma mediunidade de evidência? Só para você ver morto? Que grau evolutivo você precisa para só ver morto? Né? Se nem Jesus conseguiu salvar todos, vamos lá, né? Bora lá. Pois é. Então, assim, bora lá. Vamos mudar esse pensamento aí. Foi até bom o Laerte ter colocado aqui, tá? Sonhos de pombagira é uma boa, Gláucia. Boa colocação. Pombagira, erê, preto velho que aparece no seu sonho é uma mediunidade de clarividência, porque é um ser espiritual ali que está aparecendo com você, para você, perdão. Pode vir em sonho ou pode vir em estado desperto. Reis e a paralisia do sono, encaixa onde? Cá, eu já falei sobre paralisia do sono, tá? Paralisia do sono, eu já falei sobre isso e tá aqui no meu e-book, meu amor. Senão vai dar muita confusão na galera aqui. Pedro, seja bem-vindo. No meu caso, Reis, eu não tive nenhuma intuição que foi agradável. Para mim foi bem tenso, porém é aquilo natural e eu não tinha desenvolvido nenhum sem instrução. Exato, é bom você ter colocado isso, Renadia. Por quê?
quando a gente não está preparado energeticamente, que vocês devem ter ouvido o Marcelo Cotrim falando hoje, e ele falou com muita clareza isso, que a gente precisa de um preparo energético e espiritual para a mediunidade, tem a ver com isso daí, tá bom? Então foi bom você ter colocado, porque assim, não tinha preparo energético, não tinha um preparo espiritual, e aí você acaba se conectando com as energias negativas. Você acaba se conectando com obsessores, tá? A gente falou disso essa semana. Jaqueline, seja bem-vinda, boa noite. Gente morta, pesadelos, vocês só estão vendo coisas ruins. Minhas visões sobre herdeiras são positivas. Pronto, tá vendo? É isso aí, Jéssica. É como já vi meu anjo e minha cigana, porém ela não se mostrou o rosto. Pronto. Maria José vendo um ponto aí positivo. É sobre isso, tá, gente? Mediunidade, a gente falou na segunda-feira, não é algo negativo. Mediunidade, ela vem para você se autoconhecer e que seja evolutivo. Só ver gente morta, não consigo entender qual é a evolução em relação a isso, tá bom? Ana Daniele, seja bem-vinda. Premonição, a seleção não vai à Copa pela primeira vez. Estou falando no meu caso, já aconteceu comigo, mas nunca tive instruções e nem sabia como lidar. Quando temos isso, o que devemos fazer para melhorar? Primeiro, se autoconhecer. Segundo, cuidar do seu campo energético. E terceiro, cuidar do seu campo espiritual. Como saber se é um sonho com eles? O sonho da Gláucia, Lores, é o que a gente conversou na semana de sonhos, tá, gente? Não vou ficar entrando em detalhe sobre sonhos, pesadelos e tudo mais, porque a gente já teve essa aula, senão a gente não vai conseguir terminar a aula hoje, tá bom? E essa aula já está na rede vizinha. Quem não assistiu, dá um pulinho lá, porque essa aula tá lá. Tem uma semana falando sobre sonho, pesadelo e tudo mais. Viagem astral, tá bom? Premonição, tem lá, tá tudo lá. Déjà vu, tá tudo lá, tá bom? Entrando nessa questão, Maria Navalha apareceu em um sonho recente, mas quando acordei o sonho estava todo distorcido. Érica, seja bem-vinda. Reisa, você ensina viagem astral? Tá lá. Tem e-book aqui, gente, sobre viagem astral, sonho, pesadelo, tudo aqui para vocês, tá? Já tá tudo esmiuçadinho. Minha sugestão, para quem tá perguntando de sonho, pesadelo, viagem astral, tudo isso. Gente, vou dar uma sugestão para vocês. Comprem o e-book que tá aqui e levem o e-book, assistam junto com a aula que vocês vão conseguir entender, tá bom? Sonhei com o Omulu dançando hoje e sei o nome dele. Ó, a Carlinha deixou o recadinho aqui para vocês, tá bom? Tá tudo lá. Me dá um pouco de nervoso. Pois é, Lari, mas acontece, tá? No momento certo eles aparecem com o rosto. Tem todas, isso aí. Minha dúvida é relações, coisas mais carnais. Pessoas podem atrapalhar nossa espiritualidade e mediunidade? Sim, Lores, pode. Se você permitir e não estiver preparada energeticamente e protegida, tá bom? Pode sim. Que incrível. Pois é. A Carlinha tá colocando aqui para vocês, né, gente? Tá tudo lá. É isso aí, Cá, obrigada, viu, meu amor? Você me ajuda tanto. Gratidão, ó. Gratidão, Cá. Nayara, Marciele, seja bem-vinda. Vivi, Dan, sejam todos muito bem-vindos. Gente, tá tudo lá. A Carlinha colocou aqui para vocês, tá bom? Eu sempre vejo os pés, aí vou subindo, cadê o rosto? Aí já não vejo mais nada. Lari, tem entidade minha que eu não vi o rosto até hoje, tá? Mas eu sinto a presença, eu sinto a vibração, eu incorporo, tá bom? Ai, obrigada, Carlinha. Gratidão, meu amor.
Tá bom, gente? Lá nessa playlist vocês vão encontrar tudo isso que vocês estão falando. Tá bom? Gustavo Lima tá te seduzindo, abraça a mulher, mas provavelmente é o que ela tá falando. Como ela tá participando de algumas lives sobre Pombogira, a Pombogira ela mexe com esse lado sedutor também, tá bom? Então, provavelmente é algo que estava no inconsciente dela. E aí começa a trazer para o sonho, tá bom? Carla é um anjo. Carla é maravilhosa, gente. Eu já falei para ela, falei, Cá, eu não incorporo, mas quando ia no centro senti um peso bem forte na nuca, nas costas e uma presença fortíssima. E sempre me falaram para estudar e desenvolver. Estava quase incorporando, né, Lari? Vamos combinar. Porque você sente uma pressão, mas eu vou explicar isso, muita calma. Porque quando a gente desenvolve os chakras, tá? Quando a gente desenvolve os chakras, energiza eles, equilibra e tudo mais, isso tudo passa, tá bom? Camila, é uma semana bem cheia de informações. Fala de paralisia, pesadelo, viagem astral. Não vou lembrar de tudo que tem. Tem bastante coisa, né, Cá? Foi uma semana bem intensa. Esse lado sedutor me atrapalha. Calma, gente, vai ficar tudo bem. Juliana, Bárbara, Dan, seja bem-vinda. Isso, Reisa, foi isso que eu pensei, uma energia florando. Exato. E provavelmente era algo que estava no seu inconsciente, Glau. E aí, quando você começa a estudar e começa a trabalhar, ele traz para a sua parte de sonhos, tá? É normal. Já sonhei com uma sombra preta sem rosto. Seria uma entidade? Depende do que você sentiu. Tá? Energia não mente. Para vocês descobrirem se aquilo é um obsessor ou é seu guia espiritual, energia. Sigam a energia. Energia nunca vai mentir. Eu digo por experiência própria, pessoas que mentiram para mim e eu sabia que estava mentindo e depois veio à tona a verdade. Energia não mente. Pode ser o ser humano encarnado na sua frente te falando uma coisa. Se você sentir a energia, ela vai te dizer se aquilo é verdade ou não. A mesma coisa quando você vê um guia espiritual. Quando você sente a presença. Isso eu vou falar mais para frente, mas sejam fiéis à parte energética que vocês sentem, tá bom? Quando eu começo a estudar sobre espiritualidade, vem voltando as sensações. Aí agora aprendi que tem que mentalizar que não é hora e nem lugar e ir me acalmando. Perfeito. É isso mesmo, Lari. Certinho. Tá bom, Cauã. Bem-vindo, viu, meu querido? Amanhã tem live 7 horas de novo. Juliana, boa noite. Tchau, 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 tchau. Coisas ruins dá calafrios e arrepios. Eu sentia muito medo e corria atrás de mim. Provavelmente não, então. Então não, tá bom? Como a gente trabalha aqui com bioenergias também, isso é muito importante de eu falar para vocês. Estejam atentos à energia, tá, gente? Agora vamos lá. Nós falamos sobre mediunidade auditiva, mediunidade inspirativa, mediunidade intuitiva, mediunidade de vidência, que é a clarevidência. Estamos indo para a quinta mediunidade, que é a de psicografia. Bora lá, que isso eu sei que gera um pouco de dúvidas. Vamos lá. Já rezo logo e o credo e chamo todo mundo se alguma coisa corre atrás de mim. Pois é, eu também já chamo minha galera de esquerda. E gente, não pensem em vocês que de repente você está num lugar e você sente aquela energia esquisita. Eu já pego e já chamo todo mundo. Eu falo, escuta aqui, eu chamo pelo nome. Eu falo, Exu, seja lá, Tiriri, que eu tenho 2 Exu, eu tenho 2 Pombagira e tenho 2 Exu Mirim. Eu já chamo a galera toda e falo, pode levar embora, agora não é hora, entendeu? Não tô com tempo, aqui não é hora nem lugar. Pode levar embora. Não tem nada a ver com isso agora, não.
Porque tem que ter lugar e tem que ter hora para isso, né? Então, certo? Eu já senti a presença do meu guia em sonho e foi assim mesmo, Rê. Não foi dito que era ela, mas era uma energia muito forte, amorosa e emocionante. Bem quando eu estava bem mal, ela pegou na minha mão e me ajudou, me abraçou e acordei vibrando. Exato. Então prestem atenção na energia. É exatamente isso, Cá. Tô ouvindo agora mais pontos de preto velho. O que é você sonhar saindo para um lugar calçada no meio do sonho, descalçado, sem saber voltar? Não sei, Rose. Não sei. Eu chamo quem eu levar e tô nem vendo se é esquerda, se é direita, a galera inteira, só vem. Pois é, meu filho. Eu já chamo logo a esquerda porque eles já lidam com essa parte mais densa. E eu já falo, ó, agora não. Agora não dá. Quando eu era criança, tive pesadelos por um bom tempo. Devia ser um obsessor. Pode ser. Pode ser, porque quando a gente é criança, a gente tá com toda a nossa mediunidade aberta, tá? Toda a nossa mediunidade fica aberta até os 7 anos. Tá bom? Quando eu vou no cemitério visitar familiares, sinto energia como se fosse algo confortável. Energia muito. Tudo bem, Semira, não tem problema, tá bom? Esquerda já vem dando voadora. Vem, porque minha filha não é assim, não, tá? Difícil, né, Dani? Difícil. Complicada aí a situação, tá? Então vamos lá, gente. Mediunidade de psicografia. O que é uma mediunidade de psicografia? É escrever mensagens sobre uma influência espiritual. Então, muitas vezes, a mediunidade de psicografia ela vai começar através de um impulso de escrever frases que parece que não vem da sua própria mente. Agora eu vou explicar. O que é uma psicografia? É quando você, sobre a energia e a influência espiritual, você começa a escrever uma mensagem ao qual você não raciocinou para escrever. Simplesmente ela vai aparecendo na sua mente e você vai escrevendo, tá? Então, é uma mediunidade de psicografia que ela é muito voltada para trazer mensagens da espiritualidade. Ponto. Tá? Quando chega em casa, a dor de cabeça vem forte. Juliane, Ana, seja bem-vinda. Dito isso, algumas pessoas que seguem mais para a parte religiosa já devem ter visto dentro do espiritismo, do kardecismo, né, na verdade, esses recados vindo da espiritualidade de pessoas que morreram para passar o recado para outra pessoa. Bom, o que acontece com o médium? Vamos lá, o que acontece com o médium que faz esse tipo de trabalho? Certo? Não digo para vocês que isso não acontece. Acontece. Porém, a energia que é demandada ali no período que o médium está com acoplamento áurico mediúnico com aquele espírito que quer mandar recado, é um sinal de que ele está na mesma frequência daquele espírito. Porque não tem como, vamos lá. Rádio. Quando a gente vai sintonizar o rádio, o que acontece? Você vai passando até entrar na sintonia, vai do 97.1. Quando entra na sintonia do 97.1, a rádio começa a funcionar. Até lá você só escuta o chiado, concorda? Então, assim, quando tem esse acoplamento áurico-mediúnico, é porque o médium ele está receptivo energeticamente pela mesma frequência daquele ser que está ali querendo passar a mensagem. Agora digo a vocês, vamos lá. Isso traz
uma calma, uma tranquilidade para quem ficou aqui. E aí a gente consegue perceber o quanto a gente é egoísta. Prestem atenção no que eu vou falar. A ponto de que a pessoa, depois de morta, ela precisa passar um recado para os vivos ficarem bem. Olha o grau que a gente chega. Ah, mas foi fulano, foi ciclano. Eu não estou entrando no mérito de mãe que perdeu o filho, nada disso. Eu estou pensando na parte evolutiva da pessoa que tem necessidade de receber um recado. Porque senão ela não está bem. Essa pessoa ela já não vai ficar bem, mesmo com o recado. Porque existe uma dependência emocional ali. Não critico quem faz, mas por um olhar mais espiritualista, universalista, isso não faz bem. Se, como diz Marcelo Cotrim, se foi, deixa aí. Pra que você quer ficar sabendo como é que ele tá lá? Já foi. Mal sabe você que você também vai depois, né? A gente esquece disso. Então é muito egoísmo do ser humano esperar uma mensagem do outro lado espiritual para ele ficar bem. Isso é ego. Isso não tem a ver com evolução, isso é ego. Tá bom? E aí a gente não precisa entrar no mérito de mãe que perdeu o filho, nada disso. Por quê? Porque cada um está aqui para evoluir, né? Então, olhando por esse lado mais espiritualista, universalista, isso não faz bem para ninguém, não é verdade? Sempre tem um sinal. E quem psicografa poemas ou pinta quadros incorporados, por exemplo. Então, aí já entra na parte da mediunidade intuitiva, tá bom? Tem a parte intuitiva que está conectado a esse direcionamento e traz a psicografia junto, tá bom? Reisa, mas no caso sempre estávamos em evolução, sempre na reencarnação, eu vejo que nem todo mundo está, algumas estão no ego e emoções. Sim, cada um está no seu grau evolutivo, Lores. Não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo patamar, não é verdade? Então, cada um tem o seu grau evolutivo. Eu recebi do meu marido 3 dias antes, eu recebi um sinal, foi emocionante. Pois é, gente, mas não é bom, né? Não é bom. Deixa ele lá, né? Vamos deixar. Porque aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que o Marcelo Cotrim, ele fala muito, ele fala o seguinte: vocês tudo com medo de obsessor e vocês estão obsediando o desencarnado. Você vira obsessor de desencarnado, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? E vocês tudo aqui encarnado com medo de obsessor. E aí a vontade é tanta de saber do que está acontecendo do outro lado, você vira um obsessor de desencarnado. Onde está a evolução aí? E Marcelo Cotrim, ele fala muito sobre isso. Obsessor de desencarnado. E tem de monte. A gente tem que pensar o que isso vai fazer você evoluir, né? Já foi. Você tinha que falar ou escutar enquanto estava aqui com você na matéria. Depois, já foi. Entendeu? Eu penso nos relatos de espíritos que ainda ficam presos aqui, ainda querem mandar recados para os juízes. Exato, gente. Tem que deixar embora. Vai embora, vá. Na rede vizinha tem um que faz psicografia e tem várias pessoas querendo saber como é a entidade. Pois é, virou tudo obsessor de desencarnado, gente. Tá louco. Minha tia foi chamada pela espiritualidade. Fernanda, seja bem-vinda a fazer um projeto. Ela publicou poemas e fez uma exposição de quadros e o valor tinha como destino a caridade. Legal.
No caso, essas pessoas ainda estão no ego, aí o objetivo é conforto. Exato, gente. Pede desculpa e joga sal grosso. Gente, a gente não pode virar obsessor de desencarnado, tá? Então, vamos deixar esse negócio de psicografia de quem desencarnou, vamos deixar de lado, tá? Agora, psicografia dos seus guias espirituais, eles estão te trazendo uma informação para ajudar você a evoluir. Então, a gente não pode pensar na psicografia apenas das pessoas que estavam aqui com você e morreram. Porque tem psicografia dos seus guias para vocês. Tá certo? E no caso, quando eu falei para vocês que eu desenvolvi a psicografia é para mim. É dos meus guias para comigo. Então, quando eu estou incorporada, eles deixam por escrito para mim, às vezes alguma coisa que eu preciso fazer, às vezes alguma coisa que eu preciso me lembrar, algum banho, algum direcionamento, alguma vela a mais que precisa fazer, uma entrega, alguma coisa. Tá? Então, a minha mediunidade de psicografia eu desenvolvi para a minha comunicação com eles. Então, quando eu estou incorporada, eles me deixam recados por escrito. E eu falo com eles. E eu falo para eles, falar, escreve, senão eu vou esquecer. E aí eles vão lá e escrevem, tá? E como pode ser desenvolvida uma mediunidade de psicografia? Você precisa desenvolver seu chácara cardíaco, tá? A extensão do chácara cardíaco são os braços e as mãos. Então, quando você desenvolve o chácara cardíaco, a psicografia vem. Minha avó era mãe de santo e sempre disse que, principalmente, assim que a pessoa parte, não é legal ficar pensando nela. Chamando pelo nome, porque a pessoa não consegue partir. Aí você virou obsessor de desencarnar. Evelyn, seja bem-vinda. Kátia, Maria. Isso ninguém conta, a psicografia dos guias. Pois é, gente, isso é evolutivo, né? Não ficar pegando a psicografia do morto que estava ali com você, né? Antes de morrer. Você não precisa de outra pessoa para falar com você. Que lindo. Não. Eu desenvolvi isso com eles, por quê, gente? Eu vou explicar o porquê. Eu comecei meu desenvolvimento mediúnico com o Marcelo Cotrim e estava na época da pandemia. Quando eu fiz aula de mediunidade, ele falou sobre os tipos de mediunidade e aí eu percebi que eu precisava desenvolver a psicografia. Porque eu recebia as minhas entidades e depois eu não... Eles me passavam algumas coisas e eu não conseguia lembrar de tudo. E aí eu fui desenvolvendo o chácara cardíaco. E comecei a deixar a mão mais suave, né? Quando eles vinham. E aí eu fui desenvolvendo, mas foi na pandemia. A pandemia não tinha ninguém. Era eu comigo mesmo. E eles, entenderam? Que é a psicografia que interessa, na verdade. Exatamente. E aí eu desenvolvi na pandemia isso daí, tá? Porque na pandemia não tinha ninguém comigo. E aí como que eu ia fazer? Ou eu desenvolvia, ou eu ia ficar sem fazer as coisas que eles me pediam. E aí eu fui desenvolvendo aos poucos. No começo, os meus cadernos, não saía muita coisa. Saía uma palavra, uma frase. E aí eu fui desenvolvendo. Hoje em dia, escreve tudo. Tudo. Eu tenho 3 cadernos de aulas de desenvolvimento mediúnico presenciais, de todos os recados que todos eles davam para mim enquanto eu estava incorporada. Entendeu? Qualquer médium pode fazer o mesmo? Pode, é só desenvolver. E a clareaudiência? Então,
mediunidade auditiva, né? A mediunidade auditiva é quando você percebe vozes, percebe som, palavras que ninguém mais ouve, né? Pode ser um pouco assustador no início, mas é um tipo de mediunidade muito comum nos processos espirituais, tá bom? Chama clareaudiência, tá? Mediunidade auditiva. São os cochichos? São os cochichos. Engraçado, tenho lido Cabalion e do nada vem palavras para escrever. Algumas é do livro, outras não. Bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Certo, meu povo? Pois é assim que começa. Carla, seja bem-vinda. Certo? Tem alguns outros tipos de mediunidade também. Por exemplo, a mediunidade de cura, que são a cura através das mãos, né? De transmitir energias curativas através das mãos, da presença. Como, por exemplo, os reikianos, tá? Os reikianos, benzedeiras, curadores, são todos mediunidades de cura, tá bom? Então, muitos têm essa mediunidade através da energia imposta pelas mãos. Eu sou especialista em assistir live. Pois é. Às vezes chamam meu nome e estou sozinha no ambiente fechado. Cadê as lives, Laerte? Ai, gente. Tenho reiki nível 1, vou fazer a live me auto-aplicando. Tipo aqueles que você tá tomando banho e do nada vem e fala o nome que eu nunca ouviu. Tipo isso. Tipo isso. Mas tem as mediunidades de cura, tem a mediunidade de incorporação. O que é uma mediunidade de incorporação, gente? O espírito se manifesta através do médium, tá? E mediunidade de incorporação, a gente já falou essa semana, não tem a ver com você sair do corpo e ele tomar o seu corpo, tá? Não tem nada a ver isso daí. Esquece. Ouvi dizer que não é bom responder quando chamam o seu nome. É verdade? Depende do que você sentir na hora, né, amor? Corporação, não sei se eu iria gostar, não. Acho meio assustador. Se você trabalha os chakras, é tranquilo, tá? Às vezes é estranho, exato. E tem a mediunidade de efeitos físicos, tá, gente? Então, as mediunidades de efeitos físicos, elas provocam fenômenos físicos. Então, batidas, movimentos de objeto, materializa através daquela energia o efeito físico, tá bom? Também não gosto, não respondo, espero a pessoa aparecer e perguntar se eu tô surda. Eu me faço de surda. Kátia, boa noite. Vanessa, Ana, sejam todas muito bem-vindas. Certo, meu povo? Dúvidas? Dúvidas? Alguém aí se familiarizou com algum? Eu também não arrisco não, Lari. Eu finjo que eu nem tô ouvindo. Dúvidas? Tudo certo? Como que vocês podem identificar isso, gente? Boa noite, Pedro. Com alguns, mas ainda não tenho muita constância. Quando perseguo logo, depois aparece. Eu perdi a explicação de segunda. Semana que vem vai estar na outra plataforma, tá bom? Agora, como saber qual tipo de mediunidade você tem ou está aflorando? Vou dar algumas dicas para vocês, tá bom? Se você tem muitos sonhos lúcidos ou premonitórios, isso pode ser um tipo de evidência, pode ser, tudo precisa ser analisado cuidadosamente, tá, gente? Se você tem intuições fortes que chegam do nada,
né? Pode ser uma mediunidade intuitiva ou inspirativa, tá bom? Se você ouve vozes ou sons inexplicáveis, pode ser a clara audiência aí sendo desenvolvida. Qual é a chave para você saber tudo isso? A chave é o autoconhecimento, tá bom? Então, prestem atenção nesses sinais, prestem atenção nos sinais emocionais, prestem atenção nos sinais espirituais, nos sinais físicos. Nunca se compare com outras pessoas, porque a mediunidade é única e ela se manifesta de uma única maneira que é mais compatível com você. Certo? Eu já ouvi sim, era uma planta assim, eu converso com plantas, tá tudo bem. Pedro, seja bem-vindo. Camila, a pessoa só pode ter uma ou mais de uma? Mais de uma, tá bom, Aira? Não necessariamente ela tem uma só. Eu tenho incorporação, eu tenho psicografia, tá bom? Camila, seja bem-vinda. A única que não tem é psicografia. Pois é, escutar vozes, ver vultos, sente presença, sentir coisas antes de acontecer, ver imagens aleatórias na mente, que ainda não consegui, não aconteceu, sentir cheiros, pressentir coisas. Dá para perguntar para o tarô? Do quê? Converso com as minhas plantinhas. Gente, o pêndulo ele responde muito bem, tá? Só tenho isso para falar para vocês. Boa noite, Regiane. O pêndulo responde muito bem. Um pêndulo bem consagrado, energizado. Ele responde muito bem, tá? Boa noite. Certo, meu povo? Dúvidas? Muito captura energias longe. Pois é. Tem uma mediunidade de claridência. Claridência? O que é claridência? Claridência? O que é essa claridência? Me explica aqui. Janete, seja bem-vinda. Ah, clarividência, sim. Pode ser. Pode ser. Paulo, seja bem-vindo. Certo, meu povo? Dúvidas? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Já acabou. Já acabou. Estejam sempre atentos, tá, gente? Tá cedo? Estejam sempre atentos a essa parte de manifestação, tá bom? Que eu dei bastante dica hoje para vocês em relação a isso. Hoje foi bem intenso. Seja bem-vindo, Paulo André. Bora seguir. Bora explorar mais. Tá amando, Renadira. Começou intenso, mas depois que o pessoal saiu, melhorou. Foi. Você percebeu também, Laerte? Eu percebi também. Quem aí percebeu a energia? Além do Laerte. Perceberam, né? Energia não mente. Eu não sei o que tinha aqui, mas estava até com pressão já. Tava esquisito, né? Tava estranho.
E eu digo mais, e quem estava aqui não estava nem falando. Não sei o que aconteceu. Gratidão, Regiane, pela rosa. Gratidão. Por isso falei, vocês estão vendo o lado negativo. Tem energia da intuição forte, quando vou atrás encontro a verdade. A gente falou dessa parte de mediunidade intuitiva. Tava bem pesado, mas agora parece que saiu, tá ficando mais suave. Não, eu percebi também. Obrigada pelo café, Rose. Gratidão, amor. Gratidão. Tá bom, Lores? Gratidão pela presença, meu bem. Flávia, seja bem-vinda. Meus amores, vocês querem fazer um exercício rápido que a gente fez ontem? Quer fazer? Eu tenho um aqui, vai, bora lá. Obrigado pela Capim Santo, Camila. Quer? Um exercício, mas ele é bem rapidinho, tá? É igual aquele que a gente fez ontem, para vocês terem alguma percepção aí em relação a isso, tá? Mas é muito interessante esse tema, extremamente importante. Pois é. Bora lá? Vamos fazer um exercício rápido, então? Manda. Obrigada pelo balão, Nayara. Então, vamos lá, gente. Deixa eu só aumentar o som. Obrigada, Ká. Gratidão. Gente, tá todo mundo falando isso, né? Que tá lindo. É o jogo de cores, né? Então, aqui é mais claro. Aí parece que o jogo de cores ficou melhor com a parte do fundo mais clara. Muitos comentários sobre morte, pesadelo, coisa negativa. Quando a gente colocou luz, o pessoal saiu. Não, e tava perguntando tudo que a gente já falou, né? A gente já falou sobre tudo aquilo. Te valorizou, Roxo. Obrigada. Semira, Carla, seja bem-vinda. Chegaram na hora certa. Vamos lá, gente. As visões de Raven, quem assistia? Ela tinha clarividência? Tinha. Tinha sim, nossa. Parece rosa. Eu também assisti as visões da Raven. Achava ótimo. Então vamos lá, fechem os olhos. Um pouquinho. Desculpa. Fechem os olhos, respirem profundamente. Bora lá. Inspira o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Inspire mais uma vez o ar pelo nariz, soltem o ar pela boca. Imaginem que cada respiração ela limpa nesse momento a sua mente de tudo aquilo que você passou no dia de hoje, e ao expirar, solte-se, relaxe, deixe isso sair, fluir. Se concentre na respiração. E se perguntem nesse momento: quais manifestações espirituais eu já percebi na minha vida? Deixe a resposta vir sem julgamento.
Lembre-se de sonhos, sensações, intuições, presenças. Agora respire novamente o ar pelo nariz, solta o ar, vá voltando aos poucos. Abra seus olhos, devagar. Quando você sentir, escreva aqui no chat para mim o que vocês perceberam, o que você viveu. Que lindo. Sonho, intuição e sentir. É sobre isso, gente. É sobre isso. O que vocês perceberam, né? Quais manifestações vocês já perceberam? Olha! Sentir, cura e transformação. Já fiquei toda arrepiada. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Já vi, já ouvi, já senti. Sonhos, recados e intuição. Praticamente todas que foi dito em graus diferentes. Que legal. Intuição, sonho, cheiro e aconselhamento. Maravilhoso. Quem mais? Tem um nome a de cheiro também. Eu esqueci agora. Tem um nome essa. Ai, Camila, que legal, intuição. Uma sensação diferente, inclusive senti uma intuição forte, como se estivesse viajando no tempo, sentindo cheiro e vendo algo. Que legal, arrepiado. Maravilhoso. Cheiro vidência. Tem um nome essa de cheiro, eu não vou lembrar agora, mas quem souber depois coloca aqui. Eu ainda tô encabulada com o cheiro que senti aquele dia de rosas, alma de rosas, perfume. Tenho de cheiro, gente, eu esqueci qual que é. Tem gente que tem essa de cheiro muito forte. Então, é um outro... Já pego. De cheiro eu sinto bastante. Às vezes vem também cheiro de ozônio ou de orvalho. Maravilhoso, né? Tem muita gente, inclusive, ele tem um nome, gente. Eu não tô lembrada agora qual que é, tá? Mas ele tem um nome. Olfatório, olfatória. Mediunidade olfatória. Valeu, é isso. Ai, gente, eu sinto muito cheiro de pingue de cigarro. Inclusive aconteceu na sessão da Regiane, enquanto as meninas estavam acendendo incenso, eu não a senti, mas senti o cheiro. Mediunidade olfatória, gente. Gente, vocês viram o vídeo? Putz, o pior... Ai, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Peraí. Eu achei o vídeo que eu ia mostrar para vocês. Acho que eu consigo. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Mensagens. Será que é aqui? Eita, Lelê. Deixa eu ver. Perfil, acho que é aqui. Peraí.
Itens arquivados. Eu não vou conseguir mostrar para vocês. Eu achei o vídeo que eu ia mostrar para vocês sobre o acoplamento áurico mediúnico, gente. Só que aqui o Instagram, ele não mostra os vídeos que eu curti, ele só mostra os vídeos que... Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver aqui se aparece alguma coisa. Não, aqui é publicação. Eu vou ver se eu... sua atividade. Achei. Espera aí que eu vou mostrar o vídeo para vocês. Sobre o acoplamento áurico mediúnico, como é que funciona, tá? Eu tenho um vídeo aqui. Espera aí que eu tô buscando ele. Achei. Ó, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, que muitas pessoas ficaram com dúvida como é que acontecia a incorporação. E eu achei o vídeo para mostrar aqui para vocês, beleza? Só não sei... Aqui, só. Pronto. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo de como é que funciona. Telepatia é legal, tá? Telepatia eu converso com os meus. É muito comum para mim. É muito comum para mim a telepatia também. Ó, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês sobre o acoplamento áurico mediúnico, ó. Tá? Pode ser desenvolvida. Olha lá, ó. Vamos lá. O médium, quando ele incorpora, eu vou te explicar nesse vídeo por que o médium treme em algumas incorporações e como reduzir ou eliminar esse tremor. O que acontece é o seguinte, olha, imagina que isso aqui é o chakra das costas de um médium. Você está tendo aqui uma vista lateral. O chakra gira o tempo inteiro, na verdade ele gira sempre no sentido horário. O que ocorre na incorporação é que a entidade se aproxima, joga energia. Olha só, nenhuma incorporação é uma literal entrada da entidade no corpo do médium. Isso não acontece. Nenhuma entidade entra no corpo. O que ocorre é um acoplamento áurico mediúnico. Imagine que isso aqui é o chakra do mentor e ocorre uma transmissão de energia do chakra do mentor para o chakra do médium. O chakra do médium continua girando, só que o giro do chakra do mentor é muito mais rápido. Sempre também no mesmo sentido horário, mas é muito mais rápido. Então, como o giro nosso ele é mais lento e o do mentor é muito mais rápido, ocorre um desajuste nessa engrenagem no início da incorporação. Os dois chakras têm que se conectar na mesma velocidade, digamos assim, na mesma frequência. Isso demora alguns segundos, às vezes até alguns minutos. E é nesse instante, nessa passagem, que o médium começa a tremer, pois ocorre o girar e o contragiro desse chakra. Muitas vezes o médium também tem a sensação de desmaio, que faz ele voltar para o corpo, encaixar o corpo e repelir a energia do mentor, quando ele não tem prática ou confiança plena no processo da incorporação. Portanto, o desenvolvimento da paranormalidade, como clarividência, clareaudiência, vai dando lucidez para o médium perceber melhor quem é o mentor, fazer uma leitura energética mais exata, e para eliminar esse tremor, o que precisa ocorrer é um preparo do médium energeticamente em todo o seu campo áurico, em todos os chakras. Fazemos isso através da chama violeta, ou através da captação de energias da natureza, e através da purificação, do descarregar das cargas negativas e da captação de energias positivas, acelerando a frequência energética dos chakras de um modo geral. Quando o mentor chega com o seu chakra cardíaco, irradiando energia num giro mais acelerado, o médium já está praticamente na mesma frequência, porque ele se preparou bioenergeticamente. O acoplamento se dá rapidamente, esse encaixe dos dois chakras, e você tem o fenômeno da incorporação. O médium aqui, o mentor próximo desse médium. Então, na hora que o mentor se aproxima, o ajuste energético permite que a incorporação seja suave. Assim funciona o chakra de um médium quando ele incorpora. E eu vou te explicar nesse vídeo. Viram?
Pessoal que estava perguntando para mim sobre a incorporação, como é que funcionava, se saía do corpo e não sei o que. Não, não sai, tá vendo? O que acontece? Conseguiram tirar dúvida? Que eu falei para vocês que ninguém entra no corpo de ninguém, lembra? Ninguém entra no corpo de ninguém. O que acontece é o acoplamento áurico mediúnico. E ele falou exatamente o que eu expliquei para vocês. Tem o chácara, que é o chácara aqui das costas, tá? E aí ele encaixa. Então dá a possibilidade de ficar um paralelo ao outro, tá bom? Só uma marionete. Isso é no momento da incorporação, por isso que algumas pessoas elas tremem. É porque é falta desse preparo energético do chácara, tá bom? E pode ser incorporamento onde a pessoa lembra ou não. Então, de acordo com o que eu estudo, que vem do Marcelo Cotrim, não existe esse negócio de apagar, tá, gente? Que tem gente que fala que é médium inconsciente. Não tem, não existe médium inconsciente, tá bom? Isso não existe. Isso é uma outra coisa que é desmistificada também, tá certo? Não existe médium inconsciente. O certo é o médium receber um guia e beber muito, muito mesmo, e escolher as melhores bebidas. Pode acontecer, tá, Rose? Porque assim, a bebida ela traz um padrão vibracional que a entidade precisa trabalhar no médium. Bom? Então, bebida, cigarro, tudo isso ele traz um padrão vibracional de uma energia que precisa ser trabalhada, tá bom? Por que será que alguns não lembram? Pois é, falta de preparo, né? Falta de preparo. Quando a gente tem essa mediunidade de telepática com os nossos guias espirituais, às vezes, em alguns atendimentos, você pode pedir para não se envolver, né? E aí você não se envolve ali naquela resposta para aquela pessoa e tudo mais. Mas aí eles dão uma apagada em você. Mas nenhum médium ele é inconsciente. Todos os médios são semiconscientes. Todos, tá? Uns mais conscientes, outros semiconscientes, tá? Será que a pessoa não vai esquecendo rápido e depois fala que não lembra nada? Pois é. Daniele, seja bem-vinda. Quando minha avó incorporava, ela dizia que a consciência dela ficava ali no cantinho e ela dizia que a entidade levava embora as informações pessoais do consulente, deixava só o necessário. Exato. Essa era a minha dúvida. Sim, gente. Isso que a Camila falou é extremamente prudente, mas ela não fica apagada, tá? Não fica. Ana Flávia, seja bem-vinda. Entenderam? É exatamente o que a Camila falou. Como eu nunca fiz atendimento incorporada, digo para vocês o seguinte, que eu não tenho como falar como é que seria um atendimento incorporada, tá bom? Eu nunca fiz atendimento incorporado, até mesmo porque eu estava em desenvolvimento mediúnico quando a casa fechou, tá bom? Então, nunca fiz atendimento incorporada. O que eu faço é a minha psicografia dos meus guias para comigo, para me trazer mensagens e tudo mais. Isso eu faço. E conversar com eles através do telemental, né? Essa teia telemental que a gente tem. Mas é para mim, não faço para os outros, tá? Isso exige preparo tanto do médium quanto do ambiente, quanto das entidades para fazer um trabalho desse, tá bom?
Apesar de que, gente, minto, já fiz sim. Já fiz. Agora que eu lembrei. Eu fiz uma vez e foi num centro no Rio de Janeiro, tá? Fiz sim. Tá bom? Mas não foi para fora, foi para os próprios alunos que estavam ali. Carlos, seja bem-vindo. Lembro mesmo, ou te doaram, sopraram aí. Ah, você lembrou, Laerte? Foi num centro no Rio de Janeiro. Eu fiz sim, gente. E foram 2 pessoas. 2. Só que era do próprio terreiro. Não foi de fora. Se você lembrou, me sopraram, verdade, Laerte. Laerte lembrou e eu não estava lembrando, mas eu fiz. Na verdade, foi Esmeralda que fez esses 2 atendimentos. Foi Esmeralda. E eu estava incorporada com ela. Lembro de algumas coisas assim do que ela falou. Outras coisas eu não lembro, porque eu já não lembro realmente quando eles falam comigo, tá? Por isso que eu peço para eles escreverem. Então, porque é muita informação que passa na cabeça na hora, muita informação. Não tem como a gente lembrar de tudo. Não tem como. É impossível. É a mesma coisa que você pedir para lembrar o que você passou no dia inteiro, todos os detalhes. Você nunca vai lembrar. Você vai lembrar que você acordou, comeu um pão com manteiga, aí depois você foi trabalhar, é isso, tá? Não, a Esmeralda não é brasileira. Beijo, Cida. Boa noite. Não é, estou descobrindo, mas ela é da Europa, tá? Ela vem da Europa. Estou descobrindo ainda de que cantinho da Europa que é, mas não, ela não é. É sobre isso. Mas, dito isso, a gente sabe que essa parte do acoplamento áurico mediúnico, como é que funciona? Vocês estavam me perguntando na segunda-feira, e eu achei esse vídeo do Marcelo, eu achei prudente trazer para vocês entenderem com mais detalhes como é que funciona o acoplamento áurico mediúnico, tá? Que eu havia comentado com vocês que era através dos chácaras, né? Que a gente tem. Tá bom, meu povo? É isso. Certo? Gostaram? É bom a gente saber, né, gente, como é que funciona, da onde vem, como é que faz, porque aí a gente consegue linkar todos os trabalhos que a gente teve até hoje com mediunidade. Não é uma coisa do nada, né? A gente vem trabalhando chácaras, tanto que a gente teve a parte também do despertar da Kundalini, a gente teve meditação. Então, tudo isso está atrelado à mediunidade. Não é uma coisa à parte, né? Podemos falar muito mais. Pois é, é bastante coisa, né? Não é do dia para a noite. Exato. Então, todos esses estudos que a gente vem tendo auxilia nesse negócio do processo evolutivo, né? Do desenvolver a sua mediunidade, sem trazer conotação religiosa nenhuma. Então, todo esse tempo que vocês estão me acompanhando também, todas as aulas que a gente vem tendo, por isso que eu acho tão importante ter aula teórica e aula prática, para a gente poder ir desenvolvendo aos poucos tudo isso, porque isso está diretamente ligado à sua parte evolutiva e está diretamente ligado à mediunidade, tá bom? Gratidão, maravilhoso. Gratidão a vocês. Está muito frio. Oh, terrível, né, gente? Frio é de doer, né? É isso que eu tinha para vocês hoje. Spoiler de amanhã? Querem spoiler para amanhã? Adoro frio. Light, eu não sou muito fã de frio, não, porque meu pé fica congelado. Então, não sou muito fã.
Enquanto pega encantamento. Então vai lá, meu amigo. Spoiler de amanhã, gente. Amanhã a gente vai falar se você precisa ou não desenvolver a sua mediunidade. Tá certo? Amanhã vocês vão entender quais os benefícios, quais os cuidados necessários aí para o desenvolvimento mediúnico. Saber também se vale a pena investir nesse caminho, quais são os riscos também de abusar dessa mediunidade. Isso é muito importante da gente falar amanhã. Ou os riscos de forçar um processo de desenvolvimento mediúnico, tá? Isso é uma reflexão que eu vou trazer para vocês amanhã, para trazer mais equilíbrio para esse lado espiritual e também trazer equilíbrio para a parte emocional, tá bom? Certo? É só usar meia. É nada, nem com meia às vezes vai, meu filho. Bora pro encantamento então, gente, para a gente fechar essa egrégora de estudo maravilhosas que a gente teve hoje? Bora lá? Encantamento de encerramento de live, feito pelo Laerte. Tipos de mediunidade. Qual é a sua? A jornada é sua, o dom é sagrado. Que cada descoberta seja honrada com cuidado. Com fé, luz e conexão, seguimos lado a lado. E que a sua mediunidade floresça, sempre guiada e amparada. Assim é, assim seja, está feito. Gratidão pela presença de vocês. Vai ficar mais frio, eita. Quero desenvolver, mas não quero incorporar. É possível? Sim, é possível, Renadir. Tá? Roupas de frio são mais elegantes. Você não fica suado o tempo todo. Dorme muito bem. Eu já durmo toda encolhida. Obrigada pela tigela de sol, Maria José. Gratidão. Ah, 12 graus. Tô numa elegância aqui só. Gente, gratidão pela presença de vocês. Amanhã, 7 horas, iremos falar, dar continuidade a essa parte da Semana da Mediunidade. Então, Deus me livre, 7 é muito pouco, gente. Ai, Jesus, Deus o livre. É demais. Gratidão pela presença de vocês. Um beijo grande para cada um de vocês. Um abraço no coração. Virando picolé. Quem eu for ver daqui a pouco, até daqui a pouco. Quem eu for ver amanhã, 7 horas da noite, estaremos aqui novamente, tá bom? Para auxiliar aí todos nós nesse processo de conhecimento. Misericórdia que a cidade não está acostumada a 40 graus. Gente, beijo, abraço, até daqui a pouco, quem eu for ver daqui a pouco, e até amanhã para quem eu for ver amanhã. Até, tchau, tchau. Gratidão pela presença de cada um de vocês, viu? Eita.